Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10 de dezembro, quinta-feira, então. Nós vamos à nossa aula 3 de matemática. Lá na apostila, ela está na página 32, tá bom? A gente vai estudar um pouquinho hoje sobre os gráficos. Vocês sabem que existem vários tipos de gráficos. E eles podem ser utilizados para representar informações envolvendo números. Por isso que a gente trabalha com eles na disciplina de matemática, porque apesar de eles serem um tipo de texto que traz muitas informações, inclusive, ele casa melhor, né, com a disciplina de matemática. Atualmente, a maioria dos gráficos, eles são produzidos com a ajuda dos computadores. A gente lança as informações lá no programa, né? E o próprio computador constrói para a gente, então, o gráfico que a gente quer. A gente pode escolher que tipo de gráfico a gente quer e ele traduz, coloca todas essas informações que a gente deu para ele num gráfico. Os gráficos, como vocês podem observar, eles estão presentes nos jornais, nas revistas e nos meios de comunicação em geral. Quem tem costume de assistir televisão, né? Nessa época de Covid, de eleições, foram muitos gráficos apresentados pra gente, né? O desempenho dos candidatos, a evolução da doença, tudo isso eles colocam em gráfico, porque o gráfico é uma maneira rápida de a gente entender a informação que eles estão querendo nos passar. Eles são utilizados para demonstrar de forma bem fácil uma situação, né, que envolve números. Ele pode representar o número de produtos vendidos de uma fábrica, o percentual de votos de um candidato a um cargo político, o número de aumento da doença em determinado período. Tudo isso dá para trabalhar, então, com gráficos, tá? Quando os dados são observados numa tabela, a gente não consegue compreender bem certinho se aumentou, se diminuiu essa informação que eles queriam passar. Por isso que eles fazem o gráfico. Quando a gente observa no gráfico, a gente consegue ver de maneira bem clara, através das cores e do tamanho, né, das colunas ou das fatias, o tanto que essa informação que eles querem nos dar evoluiu, tá? Os gráficos, eles expressam visualmente, então a gente vê, né, dados ou valores numéricos para facilitar a compreensão daqueles dados que estão querendo ser passados, né? Existem vários tipos de gráficos e a gente pode observar ele, como a Pro disse, em vários lugares, né? Nos livros de matemática, não sei se vocês lembram, todos os anos tem uma unidade específica que trabalha com gráficos, para nós estarmos fazendo essa avaliação, essa interpretação, como a gente diz, lendo esses gráficos, né? Olhando ali e tirando informações daquele desenho, tá? Como existem vários tipos de gráfico, às vezes a gente fica em dúvida qual gráfico que eu tenho que usar para fazer isso, qual que ia ficar melhor, né? Porque às vezes a gente produz gráficos, né? Lembra quando às vezes a gente faz aquele do mês de nascimento de vocês na escola? A gente faz aquele gráfico de barra, né? Para representar, porque ele é mais fácil. Colocamos ali os 12 meses do ano, contamos quantas crianças fazem aniversário em cada mês e vocês fazem lá as coluninhas. Podia ser de barra também, né? As colunas, então, e a gente vê que a coluna que fica mais alta é o mês que mais crianças fazem aniversários. Geralmente a gente pinta uma barrinha, uma coluna de cada cor, né? Para identificar os meses do ano. A gente sempre tem que, quando a gente vai fazer um gráfico, pensar qual gráfico que melhor vai expressar aquelas informações que a gente quer passar para as pessoas. Tem que ficar claro para as pessoas, ela só olhar e perceber aquilo que a gente queria passar, né? Nem todo gráfico ele é indicado para representar essa informação. Por isso que a gente tem que pensar bem e acertar na hora da escolha,
tá? Por isso que é importante a gente saber qual é a função de cada gráfico. Na aula de amanhã, vai estar explicando para vocês, então, um pouquinho sobre isso, sobre os diferentes tipos de gráfico. Façam as atividades da apostila hoje, prestem atenção em todos os gráficos que tem ali e tentem fazer a interpretação desses gráficos com bastante atenção. Boa aula!